Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luana Maroca. A gente já estava até debatendo já antes mesmo da gente abrir o espaço aqui no estúdio, porque é realmente chocante essa cena, né, Luana? Obrigada pela sua presença. Imagina, boa tarde. Obrigada eu, boa tarde. E a gente recebe aqui duas mães de adolescentes. A Diana do Nascimento. Obrigada, Diana, pela sua presença com a gente. Tudo jóia. E a Jaqueline também, que tem adolescente, Sim, não é isso? uma menina de 15 Uma menina de 15 anos, Jaque. Ela usa a internet, usa o computador, celular? Ela usa a internet para ver dorama e para ver jogos de artesanato. Pois é. Aí a gente pensa, né? Lá em casa eu também falo, minha filha usa pouco, usa só para isso ou para aquilo. Mas a gente nem imagina o perigo que está do outro lado, né? Qual que é o seu sentimento como mãe ao ver uma cena como essa que a gente mostrou? Eu fico muito triste com isso. Aconteceu um problema na escola onde ela estava. Eu simplesmente retirei ela da escola porque os meninos criaram na sala a lista das meninas mais bonitas, as pegáveis. Aí eles foram abaixando a lista, meninas estupradas, até chegar ao nível de meninas estupráveis. Eu nem discuti, eu simplesmente tirei ela da escola. Teve mães que foram fazer boletim de ocorrência. Eu falei, minha filha, não tem conversa, vou tirar você da escola. E eram meninos da sala. E teve reuniões e os pais, alguns pais desses meninos, eles nem sabiam. Tá vendo? Eles nem sabiam. Os pais precisam conhecer melhor os seus filhos. O que eles fazem na escola, o que eles fazem nas redes sociais. Os meninos, que eu digo, seus filhos, meninos e meninas. Diana, você como mãe, qual é a sua reação quando você viu uma cena como essa? É apavorante, né? Porque a gente, como nós estávamos falando, a gente não espera que os filhos da gente estão diante de uma situação dessa, né? A gente não acredita, né? Mas é a realidade, é o que está acontecendo, né? É o que, Luana? A gente pensa que não vai acontecer com o meu filho, a gente pensa, não, a gente noticia, está acontecendo lá em outro estado. Não vai acontecer com minha filha, já conversei com ela sobre esse assunto. O que explica, né, assim, quando chega num caso, num ponto como esse? A gente falar de educação, né, a missão mais difícil, eu acho que um ser humano pode exercer no mundo é educar alguém, uma outra pessoa, né? Então, um diálogo, ele não é assim, falei uma vez, ele vai internalizar e nunca mais eu vou precisar falar. Não, o diálogo ele precisa ser aberto mesmo, né? Uma criança de 8 anos, ele já vai entender como que processa essa questão da internet e um diálogo constante, né? Então, claro, a gente pode pensar assim, não vai acontecer comigo, eu conheço bem o meu filho, mas a verdade é que o seu filho ele está vivendo experiências únicas e próprias longe de você o tempo todo, porque você não tem um controle, você não está com ele 24 horas, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante da gente construir com os nossos filhos é construir com eles pensamentos críticos, né? Meu filho, o que você assiste? Por que você gosta disso? O que você acha de vídeo tal? Você já ouviu falar no vídeo tal? Porque se ele não traz para você, provoca nele isso para ver se ele já ouviu falar, né? Porque, nossa, isso que a Jaqueline falou é muito triste, né? Das crianças construir uma lista de meninas estupráveis nessa idade, né? Da onde que está vindo essa informação? Por que eles têm curiosidade disso? E por que esses pais não estão sendo uma referência das quais isso pode ser falado sobre? Porque quando uma menina, né, se automutila, muito possivelmente ela já está dentro de um transtorno mental. Isso é clássico, assim. Se ela está buscando informações para se automutilar, alguma coisa nela já está sendo muito sofrida. Por que essas pessoas estão sendo essa referência e não está sendo esse pai e essa mãe? Claro que a gente tem que levar em consideração que a nossa vida é corrida, que a gente quer o melhor para os filhos, mas, olha, vou deixar muito claro para você que está me assistindo. O seu filho, ele não precisa da melhor escola, ele não precisa ter as melhores escolhas, ele precisa das melhores coisas materiais, ele precisa de você, ele precisa da sua escuta, ele precisa ser aceito, se sentir pertencendo a esse lar. Porque isso não vai fazer dele um bom adulto, uma pessoa saudável emocionalmente. E não é só sobre, coloquei horário para o menino desligar o computador, desligar o jogo. Você, de casa, eu te pergunto, participa com a gente aqui no nosso WhatsApp. Você controla de que maneira, você fiscaliza o que o seu filho, o que sua filha faz na internet? Porque não é só sobre colocar horário, 10 horas da noite, desligou, hein? Não. Não? Mas e se até 10 horas da noite ele estiver tendo acesso a um conteúdo indevido para a idade dele, ou um conteúdo criminoso, que é esse caso? Com certeza, como foi bem exposto na matéria, né? A idade deles, de 8 a 13, 14 anos, não tem a menor maturidade para ter um senso de dizer assim, não, é 1 em 1 milhão que uma adolescente vai falar, não, minha mãe
diz para desligar tal hora, eu vou colocar meu celularzinho ali do lado. Não! Se você não acredita que ele vai dar conta, se você não tem essa comunicação e ele realmente não internalizou isso de uma forma comprometida, porque madura não vai ser, porque o cérebro dele não está nem preparado para isso. Pega o celular, desliga, leva para o seu quarto, né? Coloca num lugar onde ele não tem acesso. Dessa forma, você vai se respaldar de que realmente seu filho não está, né, longe de você, te enganando, né, e correndo risco, que é o pior ainda, né? Olha só o comentário chocante que já chegou aqui pra gente nas nossas redes sociais. Uma telespectadora contando que minha filha tem 5 anos e esses dias estava lavando a louça e ela me trouxe o celular com um número desconhecido, pedindo sabe o que para essa criança, gente? Fotos nua, isso mesmo, tá? Então eu bloqueei e ensinei para ela que isso é errado. Mas que bom que essa filha de 5 anos mostrou isso para a mãe. Porque a gente não tem essa garantia, né? A gente ensina, educa. Será que os filhos de vocês mostrariam? Olha, mãe, estão me pedindo isso, estão me fazendo uma chantagem, estão falando isso. É difícil a gente ter a certeza disso. A minha mostra. A sua mostra? Já Mostra. teve alguma situação assim, Já, Jaqueline? quando ela tinha 9 anos, tinha uma pessoa que mandou uma mensagem para ela, querendo nudes também, falando algumas coisas. Aí eu peguei o telefone e falei, só um minutinho que eu vou passar para o pai dela. Aí você conversa direto com ele. A pessoa desligou o telefone. E foi ela que te mostrou Ela sempre me conversa. mostra. Quando ela me falou isso da escola, ela pegou um copo com água, com açúcar, me deu, falou assim, mãe, toma, fica bem calma, que eu tenho um assunto muito sério para falar com você. Eu falei, mas eu tô calma, minha filha. Ela, não, mãe, você precisa ficar mais calma ainda. Mais calma, bem calma. Aí eu falei, tá, minha filha, pode contar, porque ela conta tudo para mim. Aí o coração já vai quase pulando fora da boca, quando né? ela contou, eu chorei. Eu falei, minha filha, isso é muito grave. Ainda mais na estupro, é uma coisa grave em qualquer idade para a vida da mulher. Ainda mais na sua idade, na idade de vocês e feita por colegas de escola. E a escola foi totalmente omissa, totalmente omissa. Nós fomos na escola, conversamos com a coordenadora. Eu cheguei a perguntar, ela falou assim, isso é coisa de criança, tudo. Eu falei assim, e se fosse com a sua filha, o que você faria? Ela, não, eu não aceitaria. Eu falei, pois é por esse motivo que eu vou trocar minha filha de escola. Diana, e se fossem os seus? Você consegue ter a certeza se eles trariam? Imagina só o que essa adolescente da reportagem estava passando para chegar a esse ponto de se mutilar e a pessoa pedir até para colocar limão em cima, né? Porque às vezes é nesse silêncio que o adolescente não vai trazendo de imediato para o pai, para a mãe, é nesse silêncio que o criminoso vai se aproveitando para agir. Os seus contariam? Eu, geralmente, quando eles ficam assim, muito no telefone, quando está próximo, eu sempre pergunto, você está vendo o que aí? O que você está assistindo? Aí eles acabam que me mostram. Eu acredito que falariam sim. Apesar de que eles já estão mais grandinhos, né? Já sabem discernir mais ou menos o que está por trás da tela, né? Já não são tão bobinhos, né? Eles sabem sim e, como eu te falei, né? A respeito daquela reportagem, né? Acho que foi ontem, sobre essa mutilação. Eu já tinha conversado ali com eles, vocês estão vendo isso aí? Porque nem sempre o que está por trás ali é uma pessoa de confiança. A gente não sabe quem está por trás ali da internet. Então, tem que estar muito atento, porque nem todo mundo que está ali atrás é amigo, né? Está trazendo bons conselhos, está trazendo boas coisas. Mas, assim, sempre houve diálogo, a gente sempre conversa, sempre pergunto. Então, assim, eles são bem acompanhados, né? Olha só esse outro relato que chegou fortíssimo de uma pessoa falando, sou diarista, trabalhei numa casa de uma menina que tinha 12 anos, ela vivia trancada no quarto e ela se cortava. Teve um dia que a mãe dela precisou tirar a porta, né? Teve que, enfim, abriu a porta e precisou tirar a lâmina da mão dela, ela ficava o dia inteiro com o telefone. Luana, quais são os sinais que os nossos filhos começam a apresentar de que eles estão muito envolvidos com aquele conteúdo? Talvez eles estejam esboçando, expressando algum medo e a gente também ainda não está percebendo isso. Olha, esse embotamento emocional, né, esse afastamento é muito comum até na adolescência, mas se você convive com seu filho sempre, né,
tá atento, você vai perceber essas nuances comportamentais, cognitivas. Às vezes você está ali perto dele, ele está viajando, não te responde nada concreto, não quer estar junto com você na maior parte do tempo. Então, tudo isso é um sinal de que alguma coisa tá diferente, né? Claro, essa transição da infância para a adolescência, a criança vai criando aquela identidade de não ser nem adulto e nem mais criança. Mas tudo isso, se você for tendo esse diálogo constante, você vai fazendo essa transição junto, né, com aquele adolescente. Mas os comportamentos também aparecem muito na escola, né? Eu já atendi muito adolescente que ficava andando, mudava o estilo das roupas, ficava querendo andar só de blusa de manga comprida, para fazer, né, esses pequenos atos, né, de automutilação. Tudo para alívio da dor, às vezes até por essa angústia mesmo da transição da adolescência. E vem muito com uma chantagem, né? Porque eles pedem essas fotos, pedem nudes, e aí depois vem com chantagem. Se você não fizer tal coisa, eu vou mandar essas fotos para os seus pais. Ah, sim, nesses casos, né, dessas ameaças dos pedófilos, né, desses criminosos, assim, com certeza, né? Tem todo... Eles vão comendo pela beirada até encurralar mesmo essa criança, esse adolescente, ele não tem mais para onde correr, né? Ou o pai acha, é muito mais difícil uma criança contar, é mais fácil um pai achar. Ou quando acontece o pior caso, que geralmente né? os filhos não levam isso para os pais. Né? Quando vão ficar sabendo, a criança já está cheia de marcas no corpo, a criança já está obedecendo esses desafios que eles impõem na internet. Tomando como referência. Por isso eu disse anteriormente, né? É melhor fazer a prevenção do ter que lidar com o pós, né? Com o já ocorrido. Então, quando você faz a prevenção, que é o quê? Esse diálogo aberto, constante, essa supervisão, criar um vínculo, né, de confiança, ter esses horários estabelecidos, guardar o celular. Só que a gente está falando, assim, quando as coisas já estão pegando fogo, né? Está falando, a gente tem que começar a construir isso desde sempre com a criança. Igual em casos de abuso, como a gente discutiu aqui semana passada. Você vai ensinando esse pensamento crítico para o seu filho desde sempre, nos diálogos, deixar seu filho se expressar. O ruim é que a maioria dos pais tem muita dificuldade em assuntos difíceis. Eu percebo muito isso no consultório, né? Então, como o pai não tem dificuldade em falar sobre assuntos difíceis, acaba ignorando e confiando no divino de que nunca vai acontecer com ele. E quando vê, a bomba já está estourando. Então, se informa, procura saber o que está acontecendo na internet, né? Tem tanto vídeo nas redes sociais hoje. Como eu posso conversar com meu filho para tal coisa? Na pior das hipóteses, procura terapia para você. Procura terapia para o seu filho, para você se orientar. Né? A orientação parental na psicoterapia de crianças, ela é muito eficaz, vai ensinar você a lidar com as questões que você não sabe. Tudo bem você não saber de tudo, não tem problema, você não é o pior pai do mundo por causa disso. É muito comum a gente ouvir de mães que já passaram aqui pelo programa, o quê? Ah, na minha época, meus pais não conversavam sobre tal assunto comigo. Por exemplo, sexualidade. Se não conversa sobre isso, quem dirá, então, falar sobre sexualidade na internet, que é o que está acontecendo e a gente precisa trazer os nossos filhos para perto. E uma coisa é tratar quando é criança, porque quando é criança, você consegue simplesmente proibir. Acabou o celular, daqui é do lado da mamãe. Agora, adolescente, como é que você proíbe? Eles usam geralmente o quê? Dentro do quarto, não é? Que eu ainda vou chegar nessa fase ainda. É dentro do quarto que os adolescentes gostam de ficar usando os... No quarto, às vezes estão lá na sala, às vezes a gente está assistindo televisão e estão lá ligados no celular. Mas eu acho assim que tem uma história, assim, uma frase que as pessoas falam assim, seja mãe do seu filho, não seja amiga do seu filho. Eu acho totalmente errado. Você tem que ser mãe na hora que você tem que ser mãe, você tem que ser amiga na hora que você tem que ser amiga. Eu falo para mim, assim, eu sou a sua melhor amiga em qualquer hipótese. Por quê? Porque você tem o meu sangue. Quem vai te defender sou eu, porque geralmente quem leva para o matadouro são os amigos. Você vê isso todo dia. Aí ela é tão desconfiada que ela nem acreditou que eu ia vir aqui hoje. Ela, mãe, é verdade? Deixa eu verificar se é verdade. Porque ela é tão desconfiada. E eu sempre falei com ela, minha filha, se alguém falar ou fizer alguma coisa com você, que vai me ameaçar, que vai matar sua mãe, que vai fazer alguma coisa, não tenha medo. Chega para mim e fala, porque eu vou lá e resolvo o problema. Olha só esse outro comentário que chegou. Boa tarde, muito interessante essa reportagem sobre os jovens. Isso é verdade.
tá? Aos meus 15 anos eu entrei num grupo no Facebook em que uma amiga me indicou, onde havia vários desafios, tanto de pornografia quanto de mutilação, e isso é real, isso é mais comum do que pensamos. Hoje eu tenho 23 anos e percebo que na adolescência somos, sim, influenciáveis. A gente está ouvindo um relato de uma jovem de 23 anos que aos 15 anos participou de um grupo assim e ela fala que isso é mais comum do que a gente imagina. Né? A gente se pergunta, a gente pensa que não. Será que meu filho e minha filha faz parte de um grupo como esse, de Facebook? Né? A gente precisa estar perto, Luana. Muito perto, ainda mais nessa fase da adolescência, onde eles estão procurando grupos para se sentir pertencendo, né? Então, se isso já começa em casa, né? Essa ausência de referência, essa falta da referência familiar, igual a Jaqueline está falando, é até legal puxar um gancho do que ela falou sobre essa questão de ser amigo quando você consegue estabelecer esse vínculo, né? E isso cabe incluir você não trair a confiança do seu adolescente, porque não adianta nada, que eu vejo muitos pais fazendo. Eu sou sua amiga, eu não sou só sua mãe. Aí, no primeiro acontecimento, os pais não sabem lidar, responsabilizam o adolescente, culpam ele, proíbem ele de um monte de coisa, joga tudo na cara do que ele contou. Isso não adianta nada, você só vai afastar seu filho. Você tem que ter responsabilidade, maturidade para escutar e discernimento e sabedoria para agir. Perfeito. Diana, de que forma que você consegue, que você tenta estar cada vez mais próxima dos seus filhos? Olha, o tempo, assim, da folga de casa, sempre tá conversando, perguntando assim. E para a gente alcançar o adolescente, é sempre assim, só perguntando, né? Porque geralmente não se abre assim, não chama a gente para conversar. Mãe, apesar que meus filhos, assim, às vezes eles chegam da escola, quando estou de folga, e eu já pergunto, como que foi hoje na escola? O que você fez hoje na escola? Igual agora estão com novas experiências, passaram de ano, né? Estão ficando mais tempo na escola, igual eu falei com você, né? Não tem muito acesso ao celular, por causa que tem a proibição, né, de estar com o celular na escola. Então, assim, eu estou em casa, que eles chegam, eu já pergunto, como foi na escola? O que você fez hoje? Inclusive, até falo, mãe, hoje foi ótimo na escola, a merenda, então, estava melhor ainda. Então, eles contam, a gente conversa, aquele tempo ali, né, enquanto estou fazendo janta, fazendo alguma coisa, a gente ir para a igreja. Então, assim, quando dá alguma coisa ruim também, eles falam. Assim, a minha menina é mais conversada, a mulher conversa mais, né? Assim, fala, mãe, hoje não foi bom, hoje eu discuti, hoje falei isso, falei aquilo. E assim, mas eu procuro sempre estar questionando e sempre estar conversando, porque dificilmente vão chamar a gente, mãe, senta aqui, vamos conversar. Não, a gente tem que se aproximar. É isso que eu falei, que dificilmente, se acontecer algo nas plataformas de jogos, nas redes sociais, não é de imediato que eles vão trazer para o pai e para a mãe. Isso talvez vai estar no estágio mais avançado para depois vir pedir ajuda. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? De pai, tá conversando, questionando, o que você está fazendo, o que você fez. E outra coisa também, tirar as provas, né? Tá, deixa eu ver então o que é isso mesmo que você está fazendo. Claro, vamos ver o que você aprendeu. Porque é isso que eu procuro fazer. Pode pedir também para o adolescente para a gente ver o celular dele, Luana? Ele é menor de idade, né, Beta? Pode. Se a gente desconfiar que alguma coisa está acontecendo contra a vida dele, né? É melhor, às vezes, a gente errar um pouquinho na dose para mais, protegendo o seu filho, principalmente por ele ser menor, né? Não é ser abusivo, né? Lógico, invadir a privacidade dele. É sobre confiança, é sobre uma relação de estabelecimento de confiança mesmo. Olha só esse relato que chegou. Meu filho de 12 anos foi aliciado dentro do jogo online Roblox. Depois migraram para o TikTok. O perfil falso de uma menina dizia ter 13 anos. Eu vi no histórico das conversas pedido de foto das partes íntimas, formas de cometer suicídio, vitimismo da parte do pedófilo para sequestrar emocionalmente a criança. Eu fiz um boletim de ocorrência na polícia e o celular foi apreendido. Eu descobri porque houve uma mudança no comportamento dele, como introspecção, rebeldia. É sobre isso que a gente está falando. A mãe esteve atenta nos sinais do comportamento do filho. Mas não é de imediato, gente. Nem todas as crianças, quem dera se fosse. Elas vão ter medo, Luana, de vir contar para o pai e para a mãe de imediato. Com certeza, principalmente de como é essa relação, né? Se é uma relação mais rígida, sem diálogo, sem
essa permissividade do adolescente ser espontâneo. E do ser lado de lá, o autêntico. criminoso faz ameaças. Faz ameaças e também acolhe, né? Eu lembro quando eu era adolescente, escutava muito uma frase nesses grupos de questões espirituais, assim, tipo assim, ame seu filho antes que o traficante o adote, sabe? Hoje em dia, as redes sociais são esses traficantes, né? Digamos assim. Tá vendo, pai e mãe? Fica o alerta aí, tá? Então presta atenção, chegue perto do seu filho, observe de fato o que ele está fazendo. Obrigada, Luana, pela sua presença. Obrigada a você, sempre um prazer. Importante. Obrigada, Diana. Obrigada a você. Jaque. Dá um beijo nas crianças, tá bom?